Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou a Agatha. Eu sou o Jonathan. E nós viemos contar para vocês como que funciona, o processo de adoção e também o porquê, primeiramente o porquê que nós decidimos adotar. Bom, a gente começou a se falar em 2016 e desde quando a gente começou a se falar, a gente já falava sobre o tema. Eu tenho uma irmã que não é minha irmã biológica, Ela veio por uma adoção. E isso para mim sempre foi muito comum na minha casa, Eu cresci com isso, então hoje eu tenho sobrinhos e tudo mais. Então para mim sempre foi natural o assunto. E pro Jonathan? Para mim foi um pouquinho diferente, Porque eu não cresci nesse meio e eu não conhecia e nem tinha parentes que passaram por esse processo de adoção ou tanto por ser adotado ou ter adotado alguma criança. Eu acredito que no meu, na minha história, foi mais o próprio Deus colocando esse sentimento, sabe, esse desejo, essa vontade, o sonho, de um dia querer ser pai através da adoção, mesmo sabendo que nós não tínhamos nenhum problema em engravidar. Então, o próprio Deus colocou esse sentimento no meu coração em 2014 para 2015. Eu comecei a ouvir muitas palavras, muitas ministrações, e a própria palavra já fala que nós somos filhos adotados. Então, isso começou a ser gerado dentro do meu coração e começou a crescer dentro de mim. Então, foi a partir desse momento, desse ponto inicial, que eu comecei a olhar pro lado da adoção, de uma forma diferente. E foi quando eu conheci a Agatha e eu até compartilhei. Foi bem engraçado porque ela tem uma irmã adotiva, ela cresceu nesse meio, e quem tocou no assunto primeiro foi eu, de que eu tinha um sonho de ser pai através da adoção também. Então, quando eu falei, acho que só conectou, casou a nossa visão, o nosso sonho, o que nós queríamos, futuramente, ela com o seu futuro marido, eu com minha futura esposa, e assim nasceu essa grande história que hoje nós temos e estamos construindo cada vez mais aí com os nossos filhos. E aí a gente conversou bastante, falava bastante sobre essas coisas, sobre esse assunto, mas a gente não sabia como funcionava. E em fevereiro de 2020, nós casamos em novembro de 2019, em fevereiro de 2020 nós fomos para um evento. Esse evento se chama Descende, e nesse evento nós tivemos várias experiências com Deus lá, e em uma das experiências o Jonathan teve uma visão que uma pessoa entregava um bebê para adoção, para ele, entregava para ele, para que ele cuidasse. Quer contar? Pode ser. A gente foi para servir esse evento, e quando foi mais ou menos ali umas 3 para 4 horas da tarde, entrou uma pastora americana para ministrar, e ela começou a falar sobre crianças, começou a falar sobre adoção, e ela começou a falar muito sobre adoção, naquele momento. Eu fui tão tocado por Deus que eu tive uma visão, e nessa visão uma mulher, ela vinha até mim e ela me entregava um bebê. Só que quando ela me entregava esse bebê, ela estava muito angustiada. Eu via que ela estava bem aflita por entregar, aquela criança para mim. E ela entregava esse bebê para mim e falava: você precisa cuidar dele para mim, e simplesmente ir embora. E aí foi quando eu tive um choque e questionei a Deus. Falei: Deus, eu não tenho condições de criar uma criança agora. Eu tinha acabado de casar, a gente na época não tinha uma renda, favorável para cuidar de uma criança. A gente ainda estava crescendo profissionalmente, só que quando essa mulher ela me entregou esse bebê e ela foi embora, e eu questionei a Deus, a única coisa que eu ouvi do Senhor foi uma única frase: não se preocupe com a forma como você vai cuidar desse bebê, apenas cuide dele para mim,
que eu vou providenciar todos os recursos necessários para você cuidar dele. E simplesmente falou mais nada. Mas foi aí que começou, né, a nossa história, né, para nós darmos o próximo passo para entrar na fila da adoção. Né? Uma semana depois a gente já estava na vara. Sim. Já perguntando como que a gente poderia fazer, o que a gente teria que fazer para poder entrar no processo de adoção, né? Então foi assim que a gente decidiu. Já era uma coisa muito natural para mim, era uma coisa que o Jonathan tinha certeza que Deus tinha para ele. E depois desse evento, dessas experiências, a gente decidiu realmente dar o primeiro passo. Demos o primeiro passo e 4 anos depois a gente tá aqui agora com o Dom, 5 anos, né? Porque faz 1 ano que ele tá com a gente. Estamos aqui com o Dom e o testemunho do Dom acho que é outra coisa, outro vídeo, mas a vida do Dom mostra pra gente que o que o Jonathan tinha visto era muito real, porque Deus realmente tem dado todas as condições possíveis para que o Dom seja criado, para que ele tenha o que ele precisa ter para o desenvolvimento dele. E isso não tem nada a ver com a gente, nem um pouco a ver com a gente. Se fosse só por nós, a gente não conseguiria proporcionar tudo o que o Dom tem hoje, mas porque é realmente Deus quem cuida dele e a gente está aqui como canal mesmo para poder ajudá-lo a crescer e a atingir o que ele precisa atingir para ser quem ele quiser ser. E a gente fica muito feliz por ser essa ponte aí entre Deus e o Dom e poder ajudá-lo no seu desenvolvimento. Acho que o assunto do vídeo é esse, senão a gente vai ficar contando toda a história do Dom aqui, aí é outra coisa, outro dia. Sim. Mas se você deseja saber mais sobre adoção, ou se você já sabe um pouco e quer adotar, continua assistindo os nossos vídeos, segue a gente, se inscreva aí no canal, ativa as notificações para receber os vídeos, porque nós vamos falar bastante sobre esse processo, né? Sobre várias outras coisas. Aqui é o canal do Trimaninhos, então são 3 crianças e tem um monte de assunto para falar. Sim. Mas vamos estar por aqui. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente ajuda vocês, responde. Enfim, vamos juntos aí. Isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo.